Muito boa tarde, gente boa, feliz ano novo, né? Começando agora o primeiro Globo Esporte de 2026, ano de Copa do Mundo, ano de buscar, portanto, o hexacampeonato. Daqui a pouco tem reportagem especial. Bora pra Central do Mercado, porque tem um cara que tá doido pra estar na Copa do Mundo e garantiu permanência no futebol brasileiro até o fim do ano. André Pessoa, o repórter gente boa com a gente. Ô André, é o Neymar, né? Fala, Escobar, tudo bem? Uma ótima tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. Pois é, boa notícia na virada para o torcedor do Santos. Neymar renovou o contrato até 31 de dezembro. Depois de semanas de negociação, a novela acabou. O Neymar, 33 anos, tem como grande objetivo disputar a Copa do Mundo desse ano. Passou por uma cirurgia no joelho esquerdo há 10 dias, já faz fisioterapia. Ele jogou pouco mais da metade dos jogos do Santos em 2025, sofreu com algumas lesões, mas foi peça importantíssima para garantir a permanência do Peixe na Série A desse ano. E agora renovou o contrato até 31 de dezembro de 2026. Valeu, André, é um prazer falar contigo. Um lindo 2026 para você, camarada. Ó, nós fomos ouvir dos torcedores em Copacabana, na passagem de ano, o que a galera deseja em 2026 para os seus clubes do coração. Feliz ano novo, Vasco! Feliz ano novo, Globo Esporte. Feliz ano novo, Globo Esporte! Primeiro de janeiro, dia de pensar positivo, sonhar alto, atrair coisas boas. Por exemplo, o que o torcedor tá esperando pra 26? Cara, ano passado foi um ano assim que bateu na trave, né? Vai ser só alegria. Ter título esse ano, pai, tem que ter. A gente espera que esse ano seja o ano de conquistar alguma coisa e pensar coisas boas. Tá precisando de quê, então? Acho que precisa um volante ali, velho, no meio ali, ó. Pra dar assistência pro meio de campo, porque eu só o Coutinho não dá, né, velho? Alguém tem que correr pro cara aí. Quem que o senhor quer pro Fluminense? Esse próprio Cebolinha, entendeu? O Fluminense tá negociando com o Hulk e com o Arana do Atlético Mineiro. Aprova? O Arana é a prova, o Hulk não. Tá cheio de dinheiro, boi cansado, já não aguenta mais tranco não. O senhor tá de olho no Cebolinha do Flamengo também pra enfraquecer o rival. Naturalmente. 26 vai ser um ano ótimo pro Botafogo, por quê? Porque o time agora tem um treinador. Vai ser nosso ano de novo como 24. Os cachorrinhos são todos de Botafogo. Claro, isso é biriba, 1, 2 e 3. Somos supersticiosos. Vamos começar numa pré-Libertadores de novo. Tudo para se repetir o ano de 24. Teste, já tá atualizado. Quem é o novo treinador do Botafogo? Ah, isso aí, cara. Eu não peguei, entendeu? Martim Anselmi. Isso. Ele não é muito, o nome não é muito conhecido, né? Mas o Fogão tá firme e forte. O que o Flamengo precisa fazer em 26, que esse ano de 25 não foi tão bom? Só bater pênalti no lugar onde a toalhinha não tava apontando. É basicamente isso, eu acho. 2026 vai ser bom pro Vasco, por quê? Ah, com certeza vai ser bom, né? Já estamos montando o time. Ela tá rindo ali. A senhora é o quê? Flamenguista, né, meu bem? 26, então, vai ser bom pra quem? Pro Flamengo ou pro Vasco? Vai ser bom pra nós. Né? Isso é o que importa, né? Vasco, claro. O ano do Vasco, em 2026, hein? Flamengo, pra todo mundo, Fluminense e todos os times. Não, é o ano do Vasco 2026. Tô profetizando. Beijo! Fica assim não, Lucas, que esse ano sair da fila o Vascão é a torcida pro futebol carioca sempre aqui do SBT Esportes e Rio. E nesse primeiro dia do ano a gente tem uma reportagem especial sobre como foi 2025 do Vasco. O time esteve perto de conquistar um título depois de 14 anos, era a contagem do ano passado, mas acabou deixando escapar na grande final contra o Corinthians. A gente preparou uma retrospectiva e na volta a gente comenta. O Vasco ficou muito perto de transformar 2025 no melhor ano do clube nas últimas 2 décadas. Faltou pouco. Mas o vice na Copa do Brasil quebra um tabu de 14 anos sem disputar uma decisão de um título nacional. A gente foi superior ao Corinthians, tanto no primeiro jogo em Itaquera como no jogo de hoje. A gente teve quase que o triplo de finalizações, entrada no último terço, que é um número relevante para fazer análise de alguma coisa. A gente entrou 44 vezes no último terço do Corinthians, eles entraram 9 no nosso. Número de escanteios, de finalizações, todos de posse. E infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol que pelo menos levava para os pênaltis e tampouco a virada. Então fica um sabor de tristeza pela não conquista de título, ao mesmo tempo
um sinal positivo de que o time lutou e, para mim, representou bem a camisa do Vasco. O Vasco começou o ano com Fábio Carille, técnico que chegou com a missão de melhorar o sistema defensivo da equipe. O elenco passou por reformulação no setor, mas não mostrou avanço. No Campeonato Carioca, foi até encontrar o Flamengo na semifinal, quando ficou escancarada a diferença entre os rivais. Carille balançou, mas só caiu após uma derrota para o Cruzeiro, em abril, já durante o Brasileiro. Felipe assumiu interinamente e foi um dos responsáveis pelo maior vexame do Vasco na temporada. O 4-1 para o modesto Puerto Cabello da Venezuela. Sonho antigo do presidente Pedrinho, Fernando Diniz foi contratado para apagar o incêndio. Se eu não achasse que fosse possível, eu não teria vindo. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. A gente vai trabalhar incessantemente para que a equipe consiga encontrar um bom caminho, começar a pontuar no Brasileiro e também avançar nas Copas. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco, é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. A estreia do Diniz foi na Sul-Americana, com derrota para o Lanús na Argentina. O técnico não conseguiu evitar a eliminação na competição internacional para o Independente Del Valle antes das oitavas de final. Mas o trabalho do Diniz rendeu frutos. O Vasco goleou o Santos por 6-0 em um jogo que entrou para a história, com o Morumbi lotado. Diniz teve papel fundamental na certeira janela de transferências. O time mudou de patamar com as chegadas de jogadores como Cuesta, Robert Renan, Barros e Andrés Gomes. O técnico conseguiu emplacar 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Nesse bom momento é quando explode a joia Rayhan. Com o técnico, o garoto ganha confiança, muda a forma de jogar e se torna a revelação do brasileiro e o grande destaque do time na temporada. Não esperava, mas eu trabalhei bastante durante o ano. Desde a chegada do Diniz também me ajudou bastante. Então, ele mudou meu pensamento, mudou meu jeito de jogar. Então, esse prêmio também é graças a ele também. O problema é que depois das 5 vitórias seguidas, o time se perde e sofre 7 derrotas em 8 jogos. A vaga na Libertadores pelo Brasileirão fica praticamente impossível. Mas o time também não corre sério risco de rebaixamento. A Copa do Brasil vira prioridade quando a equipe elimina o Botafogo na disputa de pênaltis em pleno estádio Newton Santos. A semifinal demora, só acontece em dezembro, quando o Vasco pega um Fluminense embalado. É aí que o clube reúne forças. O grupo se une e desmanca o Fluminense, sendo superior ao rival nos 180 minutos. Surge nesse momento outro grande destaque, o colombiano Andrés Gomes. Mas a classificação outra vez passa pelas mãos do herói Léo Jardim nos pênaltis. O nosso time, nesse tempo que eu tô aqui, ele passou por muita coisa. Que no fundo todas as coisas acabam cooperando pro bem. E até os momentos de dificuldade, como as 5 derrotas seguidas, nesse momento quando você perde, ou você melhora ou você piora, você não fica estável. Eu acho que o Vasco soube melhorar nos momentos de dificuldade. Eu acho que a gente nesse dia também imitou um pouco a torcida, que parece que quanto mais é testada, mais se apaixona e mais mostra dedicação e se declara cada vez mais apaixonada pelo Vasco. Eu acho que o time também, no momento que a gente desceu, que a gente vacilou, a gente foi reconhecendo nossos erros e foi se juntando e se fechando como time. Eu acho que dessa forma a gente chegou muito forte para disputar esses jogos contra o Fluminense e a gente de fato espera agora nessa semana conseguir se unir ainda mais para fazer 2 grandes jogos. O Vasco surpreende e domina o Corinthians no primeiro jogo da final em Itaquera, só que fica no empate. A decisão acontece domingo, dia 21 de dezembro, no Maracanã. Estádio lotado com quase 70 mil pessoas.
festa dos vascaínos, o cenário perfeito para voltar a conquistar um título nacional depois de 14 anos. Mas isso é futebol. Não tem lógica, não tem razão. Mesmo jogando melhor, o Vasco vê o Corinthians encaixar 2 contra-ataques e acabar com o sonho de milhões de vascaínos. É isso, o Vasco conquista a Copa do Brasil nessa finalíssima contra o Corinthians. Certamente o vascaíno estaria dizendo que 2025 foi maravilhoso, ótimas lembranças. Foi tão pouco, faltou pouco, né, Lucas? Como é que você avalia o ano? Não sei se para dar uma nota, considerando todo o pacote, né? Ninguém esperava o Vasco chegar numa final de Copa do Brasil, mas aí ficou com aquele gostinho amargo no final, que não saiu da fila. E no resto do ano, nada assim muito marcante, né? O Vasco acaba conseguindo a vaga na Sul-Americana. Dentro da competição do ano passado, não é eliminado pelo Lanús. Sua análise aí. Claro que o torcedor reclama porque perdeu a final. Mas teve coisa boa aí no ano do Vasco, né? Não, sem dúvida nenhuma, né, Flávio? A expectativa do torcedor para o ano de 2026 era uma expectativa ruim. O Vasco ele inicia, é importante lembrar... Para 25, né? Para 25, né, para o ano passado. Com o Fábio Carille no comando da equipe. É claro, sem menosprezar o trabalho do Fábio Carille. Mas foi um técnico que não deu certo no Vasco. E logo em seguida, após as passagens, Goiás, Vitória, ele não dá certo em nenhum outro clube também. Então, o vascaíno, quando começa o ano com o Fábio Carille, ele já sabia que seria um ano para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. O Carille sai, vem o Felipe, o Vasco leva goleadas ali do Puerto Cabello, frustrações da Sul-Americana que a gente esperava chegar, o vascaíno se esperava chegar um pouco mais à frente. E quando chega o Fernando Diniz, o Vasco tem um momento de festejo, né? 5 vitórias seguidas, 5 vitórias seguidas. A goleada, que é importante falar, muita gente desmerece, mas o Vasco ganhou de 6-0 do Santos, no Morumbi. É importante falar sobre isso. Ali o vascaíno ele ficou feliz. Era um sentimento de o Vasco, esse é o Vasco. O Vasco que muitos vascaínos cresceram ouvindo falar, ele se apresentou no Morumbi naquele dia. E logo em seguida, né, as vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, a expectativa que se foi gerada por chegar a uma Libertadores, infelizmente, né, o vascaíno passou pela frustração de ter 7 derrotas seguidas, mas chegou a uma final de Copa do Brasil. Eu acho, Flávio, que essa final de Copa do Brasil foi o ponto auge da temporada do Vasco, mas não só do ano passado, não só do ano de 2025, mas também dos últimos 14 anos. É importante pontuar. O Vasco não chegava a uma final há 14 anos, Flávio. E o Vasco, em 2025, voltou a disputar uma final de Copa do Brasil. Estive presente no Maracanã na final contra o Corinthians. O sentimento, o clima do Maracanã, só o fato do Vasco ter chegado a uma final foi algo que mexeu. Foi algo que fez o vascaíno voltar a respirar o Vasco grande, que estava esquecido. Então acho que o Vasco fecha o ano de 2025, o ano passado com essa final, e entra para um 2026 com grandes expectativas. Eu acho muito importante tudo o que aconteceu, principalmente ter chegado a essa final. Acho que o saldo foi muito positivo. Ele colocou um ponto importante, que o Vasco quebra esse tabu, né? O torcedor quer saber de título, não liga, mas é pra gente fazer aqui uma análise. São 14 anos que o Vasco não chegava a uma final. E esse time conseguiu algo que nenhuma outra equipe do clube nesse período chegou. Foi o momento que o Vasco foi mais longe nos últimos 14 anos. Então, esse time fez algo diferente dos anteriores. Agora o torcedor se enche de expectativa. O que eu vi chegando no Maracanã, fui fazer a cobertura desse jogo, todo mundo com faixa já de campeão. Tem essa coisa do torcedor que é pé frio, dá azar, mas o vascaíno chegou confiante a ponto de já estar com a faixa. Vi muitos lá já com a faixa do título da Copa do Brasil. E o Vasco chegou com mais força e mostrando um futebol melhor que o Corinthians, mas não tem lógica no futebol e acaba ficando essa última impressão, o time perdendo o título no Maracanã. Como é que você avalia esse ano do Vasco? Então, eu acho que a temporada do Vasco, claro que teve altos e baixos, mas de maneira geral, fazendo um balanço daquilo que já se imaginava do que seria a temporada do Vasco da Gama, foi uma temporada positiva. É óbvio que, analisando o Campeonato Brasileiro, não dá para você achar normal, independentemente de qual seja o time, quem seja o treinador, o Vasco da Gama perder 19 partidas. Isso não é normal, não dá para achar isso normal. Mas, no Campeonato Brasileiro, eu já imaginava isso. Um Vasco brigando no meio da tabela, em determinado momento ali até caiu de produção, chegou a falar até mesmo
zona de rebaixamento, mas eu sempre discordei do Pedrinho quando ele disse que o elenco do Vasco da Gama era top 8. Nunca concordei com isso. Era meio de tabela, brigar ali por uma Sul-Americana. Num determinado momento, o Vascaíno acabou sonhando com uma Libertadores por conta daquela sequência positiva de vitórias, só que depois veio uma sequência extremamente negativa, e eu acho que isso é emblemático em relação ao Fernando Diniz, porque ele é 8 ou 80 em vários momentos, e inclusive durante os jogos. Então, assim, eu acho que isso representa muito o que é o Fernando Diniz, mas a temporada do Vasco da Gama, ninguém imaginaria que o Vasco fosse chegar na final de Copa do Brasil. Eu, particularmente, não imaginaria. Inclusive, chegou para o segundo jogo contra o Corinthians dentro do Maracanã como favorito. Chegou. Eu encarava jogando mais bola como Corinthians. Podia ter vencido em São Paulo. Exatamente. Jogou melhor que o Corinthians em São Paulo, e o próprio Dorival Júnior, treinador do Corinthians, mencionou isso em entrevista coletiva. Só que o Vasco da Gama não tem um jogador extremamente decisivo como o Corinthians tem, que é o Memphis Depay. Inclusive, a minha crítica ao Vasco tem a ver com o Coutinho. Eu acho que ele é um jogador que ele poderia ser mais decisivo, a equipe do Vasco da Gama, chamar a responsabilidade em alguns momentos, algo que ele não faz, mas eu entendo que ele é muito mais líder pela parte técnica do que propriamente pelo esse estilo, né, de chamar a responsabilidade, gritar, enfim. Só que assim, respondendo a sua pergunta, eu entendo que muitos torcedores vascaínos vão ficar chateados comigo pelo que eu vou falar, mas a temporada foi positiva. E eu estou falando isso porque eu tenho debate com amigos que torcem para o Vasco, que ficam revoltados. Isso é ridículo, o Vasco foi péssimo. Gente, como assim o Vasco foi péssimo? O Vasco, dentro do Campeonato Brasileiro, no fim das contas, acabou naquilo que se imaginava, meio de tabela. E numa Copa do Brasil chegou uma decisão e quase venceu. Então não tem como, você pode querer mais. E eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que querer mais. Em vários momentos falava isso aqui. Em determinado momento estava se contentando com muito pouco. A camisa do Vasco é muito pesada, não pode se contentar com pouco. Agora, chegou uma final de Copa do Brasil. Então, eu acho que a temporada foi positiva. Se você me perguntar uma nota, tal como você me perguntou em relação ao Flamengo, de repente eu daria um 7,5, um 7, 7,5. Eu acho que foi uma temporada positiva para o Vasco. Inclusive, tem que continuar o trabalho. Porque não adianta você querer mudar da água para o vinho. Ah, eu estou muito mal e do nada eu vou ficar muito bem. É todo um processo. E eu acho que o Vasco da Gama está nesse processo através do Pedrinho, que vem fazendo um bom trabalho. Tem seus erros? Claro que tem, mas pelo menos entende que errou e está tentando corrigir. Os destaques do Vasco para você, hein, Lucas? Do ano, eu acho que com toda certeza, né? Não é um achismo, é uma certeza. O Rayan é o grande nome do Vasco na temporada. Foi o nome da temporada. É um nome que não ficou apenas na boca do torcedor vascaíno, mas é um nome que ficou na boca do torcedor flamenguista, do torcedor tricolor, do torcedor botafoguense. Eu acho que é uma unanimidade o nome do Rayan. O Coutinho, já até falando sobre o Coutinho, puxando o que o René disse, uma frustração, vamos ser sinceros. O Coutinho é um jogador que tem um salário de algo em torno de R$1,5 milhão por mês. Você, como vascaíno, está frustrado? Esperava mais esse retorno, de uma forma geral? Tudo que foi criado, aquela festa. Você acha que não vale o custo-benefício atualmente? Olha, Vene, pergunta difícil. Pergunta difícil. Repensaria na permanência do Coutinho? Eu acho que repensar na permanência não, por tudo que o Coutinho envolve ao entorno, né? A mídia que chama, o apelo do torcedor, é um cria da base e é um jogador que o Diniz gosta muito. O Diniz gosta muito do Felipe Coutinho, o elenco tem um carinho muito grande pelo Coutinho, mas é um jogador que precisa entregar. Não adianta ter apelo, não adianta ter carinho se ele não entregar dentro de campo. Um jogador que recebe um salário de R$1,5 milhão por mês, ele precisa entregar. E o Coutinho, infelizmente, ele não entrega no Vasco. Você falou da final da Copa do Brasil, falou como o Depay brilhou e realmente chamou o jogo para si e marcou o gol da final. O Coutinho, ele não jogou. O Coutinho não jogou na final e o Coutinho não jogou nos dois jogos das semifinais. E o Depay foi importante na semifinal também contra o Cruzeiro. Exatamente, e o Coutinho não apareceu. Então, assim, o Rayan é uma unanimidade, é o cara do Vasco de 2025. E, infelizmente, quem deveria ser esse companheiro ao lado do Rayan, para ser também o nome do Vasco, o grande nome do Vasco ao lado do Rayan na temporada, é o Coutinho, ele não foi. Para 2026, precisa melhorar. R$1,5 milhão por mês, camisa 10 do Vasco e capitão. René citou o Arrascaeta. O Arrascaeta é o capitão do Flamengo, é o camisa 10 do Flamengo. A Arrascaeta decidiu jogos para o Flamengo em 2025. Então se espera do Coutinho a mesma coisa. Então se espera que em 2026, nesse novo ano, o Coutinho possa também decidir jogos para o Vasco, né? E o Fernando Diniz fechou 2025 com um aproveitamento de apenas 42%. Em 43 jogos no comando do time, ele teve 14 vitórias, 11 empates e 18 derrotas. Não é bom aproveitamento, mas claro que isso é diferente na Copa do Brasil, quando o time também percebeu ali em certo momento que no Campeonato Brasileiro
não ia dar mais em nada e o foco virou a Copa do Brasil. Talvez por isso esse aproveitamento seja baixo, né, Sim, Lucas? Ele começa bem, depois cai e deixa um pouco de lado a competição. O sentimento que o torcedor do Vasco ele ficou, Flávio, após ali aquelas 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, é que o Vasco poderia chegar a uma Libertadores através do Brasileirão. Ali o Vasco ele jogou, estava indo muito bem, ganhou do Cruzeiro em São Januário, ganhou do Bahia em São Januário e sendo superior, tá, ao Cruzeiro e ao Bahia. E logo em seguida o Vasco tem 6 ou 7 derrotas consecutivas. A impressão nítida ali era que o elenco ele deixou o brasileiro de lado para focar na Copa do Brasil. E infelizmente essa prioridade que o Vasco acabou dando, né, à Copa do Brasil fez com que os números do Fernando Diniz caíssem muito. Mas falando até em Diniz, isso é informação, tá? O Diniz ele já revelou, inclusive foi um assunto de vestiário após a final da Copa do Brasil, que ele nunca sentiu o trabalho dele ser tão ele tem tanto apoio dentro, né, do clube como hoje ele tem no Vasco. Ele sente realmente uma segurança, um respaldo muito forte dentro do Vasco com o Pedrinho e o Felipe. O Pedrinho e o Felipe eles têm uma confiança muito grande no Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele dentro do vestiário, logo após a final da Copa do Brasil, ele fala sobre esse respaldo. Então, para o vascaíno que tem dúvida, entrando já em 2026, o Fernando Diniz vai ficar no Vasco e é um técnico respaldado pela diretoria do Vasco. O Fernando Diniz é um técnico que tem muita moral com o Pedrinho e o Felipe. O Fernando Diniz é um técnico que participa das negociações. É claro, o vascaíno, como todo torcedor, ele gosta de olhar muito o resultado, mas o Fernando Diniz ele tem um papel fundamental para o Vasco, até em ponto de chegada de jogadores. O Matheus França, que foi um nome que não rendeu, mas se espera muito dele, o Robert Renan, o Andrés Gomes, foram nomes que vieram ao Vasco pelo Fernando Diniz, que ligou e convenceu eles a fecharem com o Vasco. Então, o técnico que sim, nos números, não entregou, como se esperava. Mas tenho certeza que em 2026 ele vai fazer um trabalho melhor aí à frente do Vasco. E na janela do meio do ano, o Vasco é preciso, né? Quando traz uma dupla de zaga nova, que logo se firma e melhora o sistema defensivo, com o Cuesta e o Robert Renan, o Andrés Gomes, o Barros volta, né? Então, mudam a cara do Vasco também com esses 4 jogadores aí, titulares. Os 4 para mim foram um acerto. Teve um erro que eu considero o Matheus França, e eu falo isso aqui desde a época da contratação, que eu acho que né? Não seria uma boa contratação para o Vasco. Acho que era uma aposta muito alta e assim, veio por empréstimo de graça, mas o salário dele é extremamente alto. E o Lucas pode confirmar aí que é bem alto, não é um salário barato não. Então tem esse custo. Não teve totalmente acerto, mas assim, vamos mencionar os acertos. A dupla de zaga mudou o setor defensivo do Vasco da Gama. Cauã Barros deu uma outra cara ao meio de campo. E o Carlos Andrés Gomes, para mim, é um baita jogador. Inclusive, uma das melhores contratações do futebol carioca, até mesmo do futebol brasileiro. Então, acho que, de maneira geral, repito o que eu falei anteriormente, foi uma temporada positiva. Eu entendo as críticas ao Fernando Diniz, tá? De fato, eu também tenho as minhas críticas, mas eu não, acho que não faz o menor sentido pedir a saída desse treinador. Primeiro, tem o respaldo que o Lucas disse aí. O presidente Pedrinho, a gente sabe que é apaixonado pelo Diniz desde os tempos de comentarista, que ele sempre falava isso. E o Diniz, querendo ou não, entregou. O Diniz chegou a uma final de Copa do Brasil. Acho que o torcedor vascaíno não tem noção disso. O Vasco chegou a uma final de Copa do Brasil quando ninguém imaginava. E por pouco não venceu essa competição. Competição essa que o Vasco não conquista há 14, 15 anos. Então, eu acho que o trabalho, e quando a gente fala de bons trabalhos no futebol brasileiro, o que marca esses bons trabalhos? É a continuidade, é a manutenção. Vamos recordar aqui, Vojvoda no Fortaleza, em determinado momento, a grande parte, sucesso. Abel Ferreira no Palmeiras, sucesso. Comemoramos no futebol carioca, todo mundo dizendo que é melhor a permanência do Felipe Luiz no Flamengo por conta da manutenção. Então, se você não tiver manutenção e de um bom trabalho, de uma maneira geral, que eu acho que o Fernando Diniz fez um bom trabalho, como é que você vai continuar dando certo? Aí você tira o Diniz agora, vai trazer quem? Aí você vai pagar um alto custo de um alto treinador, esse treinador vai querer vir, vai dar certo, vai se adaptar. Atualmente o Diniz já está adaptado e ele vai fazer parte aí também da elaboração, do planejamento do elenco para a temporada. Eu acho que ele tem que ser mantido no cargo. Não faria sentido, né? Uma troca agora. Estava falando do Ryan, né? Foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. 19 anos, ele fez 14 gols na competição, se tornou um dos grandes destaques da temporada, né? O Vene é um cara que sai super valorizado no mercado, que o Vasco segura já há um tempo, né? O Diniz chega deixando isso claro, que ele poderia ter sido vendido,
e que hoje, imagina o valor do Ryan, hoje, depois de tudo que ele fez. Eu acho que uma das melhores contratações do Vasco da Gama foi a permanência do Ryan. Ele poderia ter saído no meio do ano, não foi? Ele poderia ter saído no meio do ano, um jogador que já estava valorizado. O Vasco da Gama fez um esforço para renovar o contrato dele, recusou propostas do exterior, inclusive do Zenit, oferecendo 35 milhões de euros. E hoje o Vasco da Gama tem condições de virar e falar, não, a gente não aceita, a gente está pedindo 50 milhões de euros. Inclusive o título da Copa do Brasil, eu acho que daria até um fôlego maior ao Vasco da Gama para sentar à mesa e negociar, não só a questão do Ryan, tá? Outros jogadores também. Porque quando você tem mais dinheiro em caixa, teoricamente você precisa de menos dinheiro na hora da venda. E teoricamente o clube que quer o seu jogador sabe que você está com uma boa premiação em bolso por conta de uma conquista de uma Copa do Brasil. Mas eu acho que o Ryan é um dos caras do futebol brasileiro. Para mim não é mais promessa, muito pelo contrário, é um jogador que já é realidade, inclusive tem condições sim de vestir a camisa da seleção brasileira, não acho nenhum absurdo. Espero que o Vasco da Gama faça uma boa venda com ele e espero que o Ryan e seus representantes também escolham um bom futuro, porque é um jogador que não dá para ele ficar, entre aspas, esquecido no futebol russo. Se ele fosse para o Zenit, para mim seria um erro de carreira, de gestão de carreira.